Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Spa, um projeto Lerrouge Esmalteria e Agência Talos. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui ela que é mãe, empresária, influencer digital, comunicadora aqui em Rondonópolis, e Taniele de Paula. Seja muito bem-vinda. Oi, amiga, obrigada. Bom, a gente vai contar um pouquinho de você, Taniele. Então conta pra gente como foi o seu começo, onde você começou, porque a gente já sabe que você não é daqui, correto? Qual foi ali o seu começo da sua vida profissional? Então, eu comecei a minha vida profissional no digital com mais ou menos uns 14, 15 anos. Sim, mais ou menos, nova. Bem novinha. Gostava de tirar foto, tinha um amigo com uma câmera, tinha a amiga que gostava de uma foto, uniu o útil ao agradável, sim, né? Então a gente tirava foto por hobby mesmo, né? Sim. E tirava foto, tinha um engajamento muito legal. E aí passaram-se uns 2 anos mais ou menos, aí na fase dos meus 16 mais ou menos, eu finalmente migrei pro campo de influenciadora digital, que era uma coisa, isso 2017, era uma coisa meio nova, que tava chegando, sim, cidadezinha de interior, né, mulher? Um mundo novo ali. Um mundo novo, então eu falei, vamos começar. E aí comecei com os provadores, né, como modelo mesmo, até que comecei realmente a comunicar através do digital, algumas lojas e etc. E isso foi aí dos meus 17 até mais ou menos 18, 19 anos, isso lá na minha cidade. Eu sou de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Onde fica? Ah, tá, Mato Grosso. Mato Grosso, interior do interior, amiga. Ali pra frente de Cáceres, quem conhece Cáceres, mulher, pra frente ainda, terrível. E aí, isso com meus 19, ali, quase 20 anos, foi a época aí da pandemia. E nessa época, eu já trabalhava, né, eu era secretária no hospital. Mas aí eu já procurava algumas oportunidades já fora, né? Gente, era meu sonho de princesa trabalhar em banco, mulher. Meu sonho era ser bancária, amava. Sim. E aí eu comecei a responder processos seletivos em nível Brasil, assim, né? Em alguns estados. E um estado que eu sempre fui muito apaixonada e que queria muito conhecer era Santa Catarina. Por conta até mesmo de um escritor que eu acompanhava e gostava. Tinha esse desejo aí no tinha esse desejo. E me inscrevi pra lá. Na época eu acho que era até pro Sicredi. E eu sei que eu passei nos 3 processos seletivos dele. Fui até a final, juro. E aí faltava só a entrevista. Dos 3 faltava só a entrevista, que era obrigatoriamente presencial. Então, isso na pandemia eu fui. Uau. Peguei minhas coisas, gata, e tchau e benção. Meus pais surtaram, foi a maior confusão. Você tinha 19? 19 anos, quase 3 mil KM, gente. E fui. E aí cheguei lá. Quando eu cheguei, eu lembro até hoje, gente, bem na época do frio. Cheguei em junho. Era na próxima semana, né? Eu cheguei uma semana antes. Me organizei, tinha alugado o lugar e tudo mais. Na semana que eu cheguei, passou 2 dias depois de eu ter chego, veio o e-mail. Cancelamento da entrevista. Gente! Por conta que tinha tido outro surto na pandemia lá. E aí eu já estava lá, e liguei nas agências e conversei, falei com os responsáveis, expliquei a situação, né? Que eu tinha ido de muito longe. E eu fui com muita esperança. Eu falei, são 3 processos, é impossível que os 3 gerentes não me queiram. Eu falei, não é possível, né? Alguém vai ter que me aceitar nesse negócio. Então eu já fui, tipo assim, meio que de mudança mesmo, né? Olha só. E aí conversei, aí o que eles me passaram na época, fica mais 1 mês, 2... que dando uma acalmada nesse surto da pandemia, a gente vai chamar e tal. Eu sei que eu fiquei lá mais uns 4 meses, mais ou menos. Sim. Então, quando foi aí outubro, eu decidi vir embora. Que aí também, né, gente, dinheiro já não dava mais. Já tava difícil de se manter. Já tava difícil de se manter. Eu falei, não, vou embora. Sim. E aí, quando eu tenho uma tia, né, materna aqui em Rondonópolis. E aí ela falou, passa aqui em Rondonópolis, já que você já tá voltando, né? Sim. E vem aqui, depois você vai pra sua cidade. Até porque em Quatro Marcos já não tinha mais nada pra mim. Cidade pequena, gente, pandemia, não tinha, assim, projeção de futuro pra ninguém. Ninguém que queira crescer ia ficar numa cidade tão pequena, né? Sim. E aí eu falei, vou conhecer. Gente, por Deus, antes de eu ir pro sul... Eu tinha mandado 1 milhão de currículos pra cá. 1 milhão, sim, pra tudo. Rondonópolis. Pra Rondonópolis. E pra qualquer vaga que aparecia. Falar bem a verdade. Eu gosto de administrativo, eu gosto de tudo que... Eu sempre gostei de tudo que fosse administrativo ou que tivesse atendimento ao público. Então, tudo que tinha de vaga nesse sentido, eu mandei. Nunca me chamaram. Eu cheguei aqui, gente, eu lembro até hoje. Eu cheguei aqui numa quinta-feira. Aí fiquei sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira me chamaram. Olha só. Eu falei, gente... É o universo, né? Falei, era pra ser. Era isso. E aí fiquei. Aí entrei no emprego, depois recebi uma outra oportunidade, fui pra outro emprego. E nisso eu sempre continuei trabalhando nas minhas redes sociais, sem nenhuma parceria, né? Só lifestyle, né? Rotina.
Então não abandonou isso, sempre teve presente. Sempre. Mostrei pro pessoal como foi lá pra mim, a minha experiência lá. E lá, meu engajamento aumentou muito. Ainda lá, né, tive a oportunidade de conhecer algumas meninas incríveis, assim. E uma amiga que eu tinha feito tinha acabado de abrir uma loja também de roupa feminina. Então, casou, né? Sim. Modelei pra ela. Te ajudou. Isso, a gente trocou permuta ali, horrores. E foi ótimo. Então, meu engajamento ficou muito legal, mesmo lá. E, enfim, então foi uma experiência, assim, pra mim muito especial. E que foi o que realmente me trouxe aqui pra Rondonópolis, né? Olha foi isso. Isso há quase 5 anos atrás, gente. Olha, tem história e tempo aí, né, Italiele? Tem. E quando você chegou aqui, conta um pouquinho mais sobre como foi a recepção, como foi sua adaptação, como você foi acolhida por Rondonópolis. Por Rondonópolis. Gente, eu não posso reclamar. Eu fui muito bem acolhida. Fui muito bem acolhida, assim. A minha tia me deu uma estadia, né? Então me ajudou muito no começo. Teve uma rede de apoio aqui. Então, assim, foi menos de um mês, né? Foi alguns dias só, já fui empregado. Então, no meu primeiro salário, já aloquei um lugar pertinho do trabalho. Sim. E aí fui comprando minhas coisas aos poucos também, né? Morava numa kitnet. E os meus ex-patrões, né? Sempre foram muito legais comigo. Não tenho o que reclamar. Foi bem legal. Foram assim, me ajudaram em tudo que puderam me ajudar. Ajudaram, sem pestanejar, sabe? E aí fiquei um ano, né? Trabalhando, CLT, aí saí desse primeiro emprego. Aí tive uma oportunidade como gerente num Pesque Pague. Então é um emprego mais fim de semana, tudo mais. Tinha um salário legal, mas que ainda assim... Não era aquilo que você queria. Não, entendeu? Ainda tinha que passar apertado, mulher. Entendeu? Era terrível o negócio. E aí eu falei, cara, eu preciso focar nas minhas redes sociais, porque senão não vai dar pra pagar conta. Exatamente. Entendeu? Tem que pagar conta, gente. Como diz, né? Visualização não paga conta. A gente dá um jeitinho ali de pagar, mulher. Foi, você conciliou. E aí eu conciliei. Aí depois de um ano, mais ou menos... Aí já em 2020, 2021, aí em 2022, aí eu comecei a ficar mais conhecida, né? Comecei a ganhar seguidores reais em Rondonópolis, mais constantes. E aí eu recebi algumas oportunidades, né? Através, inclusive, de um influenciador que hoje já nem mora aqui, o Cirré. Nossa, eu tenho um carinho muito especial por ele. Você não deve nem lembrar, né, amiga? Eu conheci ele, tipo assim, em 2022, pouquinho depois ele já foi embora. Foi muito rápido. Ele trabalhava diretamente aqui pra Centro Pharma, né? Então ele captava só TikToker. Só TikToker, amiga. Não cheguei no Instagram ainda. Não, e ele era muito querido. E ele captava direto influências, micro-influências, grandes influências, pra fazer algumas campanhas, né? Olha só. Então, em 2022, eu tive a oportunidade de fazer alguns contatos muito bons, assim. Tipo, fiz com Centro Pharma, Esfera. Aí tinha a parte da estética, tinha os meninos do cabelo, da maquiagem, da unha. Então, assim, aí deu pra pagar as contas, gente. Finalmente, consegui. E aí aí nesse período, né, eu acabei saindo desse trabalho como gerente lá no pesqueiro. E aí eu tive algumas oportunidades dentro do shopping. Aí comecei como vendedora no shopping, depois recebi uma oportunidade de uma outra empresa já como gestora novamente. Olha só. Então, foi perfeito assim pra mim, porque aí, finalmente eu consegui ter um salário mais legal, né? Trabalhar com um público bacana, que era uma loja de cosméticos femininos, então um público bacana de trabalhar, eu entendia, então casava muito bem também com essa produção de conteúdo, né? Olha só. Então, perfeito, assim, pra mim... Algo que deu match, você deu um boom e eu consegui me manter legal. É isso aí. Bom, então esse aí foi um pouquinho dos seus primeiros contratos aqui em Rondonópolis, das suas experiências, suas parcerias, o que deu aquele start ali realmente pra você falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir, é isso que eu vou continuar. Sim. Bom, então em 2023... a gente teve um presente maravilhoso. Ai, meu coração. Tô apaixonada em acompanhar. Gente, a Chloe é incrível. Ela como foi. Minha filha, ela é muito especial, assim, pra mim. Foi 2022, isso ainda em 2022, né? Eu ainda estava nessa loja. E no finalzinho do ano, tipo assim, em novembro, eu recebi uma proposta pra trabalhar na Hyundai. Hoje é a loja de carros que nós temos aqui. E era uma oportunidade, assim, muito gigante pra mim, porque eu sempre quis trabalhar nesse ramo também. Era um dos ramos, gente. Eram muitas opções. Eu sempre gostei da coisa do administrativo, não vou mentir. E cargos, assim, de liderança mesmo, né? Sempre gostei. Mas os carros sempre chamam muito a minha atenção, porque na minha cidade... não era qualquer um que tinha esse tipo de oportunidade, sabe? Principalmente mulher, nova, bonitinha,
ninguém queria contratar, entendeu? Ninguém queria, porque quer uma pessoa mais experiente, quer uma pessoa, né? E normalmente homem, que é um público. Hoje não, mas isso, antes... quando eu tava com meus 17, 18, querendo realmente me inserir no mercado de trabalho, cara, não tinha oportunidade. Então, assim, a maior oportunidade que eu tinha realmente era banco, que era algo que eu tava mais, né? Enfim, e aí eu recebi essa oportunidade. Eu fiquei super mexida, até que decidi aceitar e fui. Em dezembro, isso ainda de 2022. E aí, em janeiro, tipo, exatamente dia 17 de janeiro... Olha só. Grávida. Aí eu dei aquela leve surtada, né? Porque, né? Você não tá esperando. Então, assim... Eu tava em ascensão profissional pra mim, porque eu tava vendo os meus melhores contratos, tava no melhor momento, tava conseguindo viver muito bem do digital. Acho que naquele momento, se eu já quisesse ter saído da CLT, eu poderia. Sim. E mesmo assim, eu quis tentar, porque era algo novo, também era mudança de governo, então minha cabeça já começou a pensar, eu falei, como que será que vai ser no ano que vem? Não é melhor a gente se segurar de novo na CLT, né, gente? Só pra garantir. Só pra não ter problema, né? E aí eu decidi e fui. E aí em janeiro, grávida. Gente, foi o surto, assim... Porque eu não esperava, não naquele momento. Eu queria engravidar, já era um planejamento. Tinha um desejo no coração disso? Sim, eu já estava namorando. E eu e o meu atual esposo, né? Agora a gente estava pensando já em janeiro, naquele período, em fevereiro, acho que era. A gente queria casar no cartório. Olha só. E aí, quando deu janeiro... Buchuda, mulher. E foi isso, não teve jeito. Aí eu cancelei casamento, aí foi aquele surto, cancelei tudo. Falei, não, vamos fazer o chá revelação. Eu quero que eu... Vamos mudar um pouquinho aqui. E foi isso, e eu vivi aquele ano praticamente a minha gestação. E por conta também do trabalho, eu tive que romper meus contratos. Então assim, nem rompi. Na verdade, tipo, encerrou e eu só não quis continuar. Sim, teve que dar uma pausa. Porque assim, era uma rotina exaustiva. E por eu ser nova no mercado, eu tinha que realmente me dedicar se eu quisesse vender. Então, tinha uma necessidade, né, de dedicação, assim. E aí, juntou com os hormônios da gestação. Então, assim, cancelamos, galera, um pouquinho as redes sociais. Continuei aparecendo, mostrando como estava sendo a gestação. Mas eu hoje, com o meu olhar de hoje, eu vejo quanto eu perdi. Eu poderia ter aproveitado muito melhor a gestação por meio do digital, sabe? Poderia a gente vê muito hoje, né? Isso. Eu vejo gente, várias. Parece que a gente quando... Engraçado, né? A gente quando é imaturo, né? E a gente amadurece, você começa a ver o quanto você poderia ter sido melhor. E é a mesma coisa hoje, assim, que eu percebo que a gente poderia ter feito tanta coisa, poderia ser tão diferente, tão especial, tão... Mas tudo que você fez serviu de aprendizado. Sim, serviu pra hoje. Isso, pra hoje eu ter uma outra visão e conseguir também me posicionar de outra forma. Exatamente. Então foi muito assim, foi muito especial. E aí foi, né, o ano da gestação. Então eu engravidei em janeiro, em setembro a Chloe nasceu, né? Deu os 9 meses. Aí eu curti esse períodozinho dela. E aí quando era pra eu voltar, que era mais ou menos em fevereiro, acho que era fevereiro, era março, eu voltei, conversei, né? Ofereci um acordo. Porque a minha filha não deixava. A minha filha não despregava do peito, gente. E era uma situação, eu me lembro até hoje, que traumático. Eu atendendo um cliente, e a mesa ficava bem alta, no rumo do seio, né? E o peito vazando. Quando eu só senti aqui, já na barriga, gente, aquela situação constrangedora. E, tipo assim, o casal super entendeu. Porque, sim, teve compreensão ali, mas... Que isso. Mas eu fiquei, assim, muito... Eu me ofendi comigo mesma. E aí eu falei, né, dos meus gestores na época, eu falei, gente... eu não consigo continuar, também não quero pedir conta, porque é um dinheiro que vai me fazer falta. Então eu quero saber se existe a possibilidade, né, da gente fazer um acordo e tudo mais. E aí a gente conversou bastante, acabou que eles aceitaram o meu acordo e tudo mais, e assim foi. Então depois disso, né, de ter fechado esse ciclo, eu finalmente consegui focar nas minhas redes sociais e nos projetos que eu realmente queria realizar. Olha só, então... Né? Gente, olha... Quando acontece um problema, ele passa. Não surta. Eu surto, mas assim, não surte, entendeu? Porque vai passar. Nem que seja por cima de você, mas vai passar, entendeu? E que vai dar tudo certo. Respira, mantenha calma.
Não, foi só passar assim. Era mais. Hoje eu percebo o quanto eu tava sob efeito de hormônio, gente. Era descarga muito grande de hormônio. Então eu ficava surtando e pensando, ai, minhas redes sociais, e isso, e não vai dar certo, e aquilo, blá, blá, blá. O que vai acontecer? E agora, e uma criança pequena, e é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente começa a se pesar, né? Sim. Porque não que seja. O pai não vai ter responsabilidade, tem também. Mas a gente sabe que é a vida da mãe que realmente muda a mulher. Muda. Não tem acordo em relação a isso. Se você quer ser mãe, mulher, saiba, teu marido pode tentar o quanto for te ajudar, mas não vai conseguir. A criança quer você. É você que pariu a criança ficou com você 9 meses colada, ela não vai aceitar outra pessoa, que é você. É isso. E pronto. E eu sei que foi isso, amiga. Aí finalizou esse trabalho, então finalmente eu consegui progredir, assim, nos demais projetos. E o principal, que sempre foi, as minhas redes sociais, né? É isso aí. Hoje... o que eu ia falar? Eu acho que eu ia deixar você falar, né? Que eu tô falando muito, amiga. Relaxa. Continua. Bom, então você começou a focar nas suas redes sociais, na sua imagem, no seu posicionamento. E você participou de concursos, correto? Conta um pouquinho mais pra gente. Isso. Eu encerrei meu ciclo, né, lá na empresa, acho que já em quase março, né? Sim. E em julho, pouquinho assim depois, julho, ia sair o concurso da Garotos Possul Olha só. Aqui em Rondonópolis. E por ter tido já um título lá em 2019, né, eu falei, eu acho que é a minha chance. É um público que eu gosto. Sim. A maior parte dos meus seguidores é do agro. As pessoas gostam disso. E eu vejo, né? Eu stalkeio vocês, viu, mulher? Não acha que não, porque eu olho a vida de vocês também. Então, assim, o pessoal gosta. Eu falei, cara, vai ser a minha chance. Vai ser a forma de eu dar um boom nas minhas redes sociais. Porque, assim, gente, uma coisa que eu mais ouvi, Ita, nicha o seu Instagram pra conteúdos maternos, maternidade, não sei o quê. E assim, eu adoro, mas foi uma fase da minha vida. E eu acho que eu não queria ser lembrada como a Itaniele mãe apenas. Eu queria ser lembrada como a Itaniele pela Itaniele, sabe? A Itaniele é empreendedora, a Itaniele é influenciadora, que começou muito nova, que tem aprendido muito, que cresce de tal forma, que é muito sincera, que é muito verdadeira. E eu queria influenciar pessoas a terem... a trilharem mesmo esse mesmo caminho que eu fiz, porque vale a pena viver do digital, e hoje eu digo isso com a maior propriedade do mundo, mesmo não tendo atingido todos os objetivos que eu ainda tenho, né? Mas vale muito a pena, isso é muito real. Eu queria ser lembrada dessa forma, a pessoa que vai incentivar outras pessoas a usar do digital para viver dele. Eu não queria ser lembrada como a mãe Itaniele, sabe? Então, por isso eu decidi, falei, cara, esse concurso vai ser uma tremenda oportunidade para eu ser vista de uma nova forma, fazer um rebrand novamente, e mais quantos forem necessários só para manter as pessoas me vendo como a Itaniele de Paula. Não só como a Itaniele, mãe da Chloe, sabe? E o concurso deu esse boom, né? Deu essa oportunidade. Independente de título. De título. Não conseguiu o título. Você estar presente lá é uma coisa muito importante. Sim, o percurso foi importante pra mim. O percurso foi assim, em momento algum eu me inscrevi falando, gente, já ganhei. Momento algum. Quando eu vi as minhas, eu falei, nossa, perdi feio. Ri com desespero, assim. Porque tinha as meninas lindas de morrer lá. E aí eu falei, gente, não sou linda de morrer, mas vou apostar na técnica, vou apostar no conhecimento que eu tenho, vou tentar engajar, seguir as regras que tinham lá, né? E falei, e é isso, e vamos que vamos. E apostei mais nessa parte. E aí aproveitei disso, claro, né, pra ir trazendo parceiros, pra ir falando, me comunicando com outras pessoas. Porque assim... Alcançando um público maior. Isso, alcançando um público e fazendo network. Que eu acho que... é essencial. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você não conseguir ganhar dinheiro em qualquer lugar ou projeto da sua vida, dê um jeito de ganhar pessoas. Sim, se você ganhar pessoas... contatos. Contatos fazem a diferença. Gente, você nunca sabe quando você vai precisar de alguém ou quando esse alguém vai precisar de você. Exatamente. E é sempre no momento que você menos espera. E normalmente é aquilo que você mais precisava pra tal outra coisa acontecer na sua vida. Exatamente. É real, oficial isso. Eu sou a prova viva. Vai por mim, mulher. Tenha contatos de valor. De valor. Confiáveis. Pessoas que tenham a agregar. Não estou dizendo que é pra você se aproximar de ninguém com segundas intenções ou interesse. Não é isso. Mas ter boas relações. Ter boas relações, seja visto, seja lembrado, sabe? Isso é muito importante. Isso vale, às vezes, até mais do que dinheiro, viu? Vai por mim.
Claro. Exatamente. Bom, e após isso a gente chega nos dias mais próximos aqui, né, Itaniele, que você deu aí um boom de lançamentos, né? Do nada. Do nada não, olha Né, só. não foi bem do nada, gente. Tudo que ela passou, tudo que você fez pra chegar até aqui, né? E você lançou um estúdio fotográfico. Isso. Conta um pouco mais de como foi isso, como aconteceu. Então, no último ano, além do concurso, enquanto estava rolando o concurso, né, eu tinha apenas, acho que, um contrato, né, e eu precisava reter, né, gente? Não tinha como. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar atrás das câmeras, né, com uma amiga minha, isso já no período eleitoral aqui da cidade. E aí tive essa oportunidade e comecei, e deu certo, assim, né, o pessoal gostou. Aparentemente deu bom, gente. Consegui alguns clientes ali dentro mesmo, então trabalhei bastante, assim, nos bastidores das campanhas eleitorais de alguns vereadores. Acompanhei, hein? Galera, foi bem... Tudo nos stories. Foi bem, assim, trabalhei bastante. E até me negligenciei um pouquinho do meu próprio Instagram de produzir pra mim, porque eu precisava focar naquilo ali, né? Sim. Até porque é rede social de outra pessoa. E foi muito bacana, porque assim, eu me redescobri. Eu descobri que eu não gostava só apenas de estar frente às câmeras, né? Eu gostei também de estar atrás. Foi bacana, foi especial, assim. E é um público muito bacana de trabalhar. Sim. Então, assim, acho que dá para rentabilizar muito bem. Sim. Então, se você tiver oportunidade, estude, né? Trabalhe nessa área como social media, é muito bacana. Tem público para todo mundo. Tem público para todo mundo. Sem exceções, fique tranquilo. Se você for bom e responsável, vai dar bom, vai dar certo. E aí, através disso... Qual que era a pergunta, meu? Eu esqueci. Sobre você lançou o estúdio fotográfico. O estúdio. E aí, gente... Eu conheci algumas pessoas do meio, né? Eu fiz um amigo da Tecmaia, o Matheus, a Duda, que também trabalham, né? Já tem uma empresa de marketing há anos aqui no mercado, atende metade aí da cidade. E aí fiz esse amigo e a gente conversando, falando sobre trabalho, eu comentei pra ele dessa vontade que eu tinha de abrir um estúdio. A princípio, gente, o estúdio que eu queria era um estúdio de fotos, né? E que servisse também pra gravar vídeos. Pra atender principalmente pessoas como eu, criadores de conteúdo. Sabe? Porque, gente, eu mesma, na minha casa, eu nunca consegui ter um cantinho. Não. Eu nunca consegui ter um cenário. Ou quando eu tinha, não tinha uma coisa e faltava outra. E antigamente, eu, pelo menos, Itaniele, eu era muito da questão da qualidade. Se eu não tinha qualidade pra gravar, eu preferia não gravar. Então, a maior parte dos meus conteúdos, quando eu produzia, era nas empresas que eu ia, era na rua andando, era qualquer lugar que eu fosse, menos na minha casa. E aí eu senti essa falta, eu falei, cara, eu queria muito ter um lugar que eu pudesse ir e ter um cenário tranquilo, ter as luzes padrões e eu pudesse usar ali pra eu gravar. Uma dica de empreendedorismo, observe as necessidades para criar algo inovador e de valor. E de valor. E que não vai atender somente você, mas pessoas que, assim como você, talvez tenham aquela mesma necessidade. Exatamente, fica a dica. E aí, essa era a minha ideia principal, né? E aí eu contando isso pra Matheus, ele falou, cara... Tu acredita que, às vezes, eu preciso fazer, por exemplo, o rebranding de um cliente e eu preciso fazer as fotos da pessoa e eu também não tenho um lugar pra tirar. E eu falei, cara, é isso. É o que a gente vai criar. É o que a gente vai criar, um lugar pra tirar foto dessa galera, entendeu? Sim. Foto, vídeo. E aí nós montamos o Áurea Studio, né, em sociedade. Já então, dá um assim, Google aí no Insta. Já segue lá, mulher. Áurea Studio, então a gente tem o serviço de fotografia, tem os pacotes, você precisa de fotos profissionais e etc. E nós temos o estilo de coworking. Então, por exemplo, Taniele, eu quero lá alocar por 1 hora para eu fazer uma gravação X. Fechou. Mediante agenda, pagamento simbólico, entendeu? Só para realmente utilizar o espaço naquele período. Ou por meio período, né? Ou por semana. A gente tem os pacotinhos lá com os valores bem legais. Então, assim, serve muito tanto para criador de conteúdo, fotógrafo, sociais mídias, né? Que às vezes precisam. Sim. Porque, assim, tem cliente, né? Dependendo do nicho do cliente, dá pra você ir numa cafeteria bonita, dá pra você ir num lugar. Mas dependendo do nicho, não dá. Tu precisa de um ambiente mais clean,
né? E é coisas até que a gente está confeccionando, então a gente quer deixar lá algumas mesas para montar escritório, olha só, né? A mesinha do café, os cenários fáceis, né, e rápidos de montar e desmontar. Muito então, legal. assim, nós temos essa ideia. Então, é um lugar que eu mesmo tenho feito de casa lá, quando eu estou em Rondonópolis. Eu tô no estúdio, sempre me ligar, eu vou estar lá, gente. É isso aí, então, tá suprindo a necessidade. Suprindo a minha necessidade e também, né, de quem mais precisar. Isso. Então, nós montamos o estúdio e foi um projeto, assim, muito especial pra mim, porque eu vi um sonho realizar. Parece que o sonho da menininha de 18 anos, que né, começou fazendo as fotos, que de vez em quando eu tenho os meus amigos, a gente manda, eu tenho todas as fotos postadas. Se vocês forem me stalkear, não precisa me humilhar, tá? Não precisa fazer meme comigo, já tem vários memes meus. Mas aquelas fotos, assim, de antigamente que viralizavam e a gente tentava reproduzir no interior, gente, no meio do mato. Ai, muito engraçado. E aí, era o sonho daquela gurizinha sendo realizado. Então, assim, foi... Esse período está sendo, assim, muito especial, muito especial mesmo. É muito bom ouvir isso, é muito feliz, né, compartilhar dessa emoção que você tá sentindo aí, Taniele, por tudo que você construiu, por tudo, né, que você realizou, por você ser influencer, mãe, empresária. É muito incrível. E agora a gente queria deixar aqui para as pessoas de casa algo que você tem da sua vida. Bom, você deu vários insights por aqui, né? Mas algo que você queira deixar para eles de inspiração. Gente, inspiração, eu acho que é uma coisa que eu, inclusive, já gravei, vou postar, viu, mulher? Acompanha lá, que tá mais intenso por lá no vídeo. Mas, assim, eu quero deixar muito, assim, claro que, às vezes, há períodos da vida da gente que a gente tem que aceitar aquilo que realmente tá no teu coração, né? Eu sou católica, né, sou cristã, e uma coisa assim que eu tenho visto muito na igreja, quando eu estou lendo, fazendo minhas orações, uma coisa que Deus coloca muito assim é que as pessoas, gente, demoram muito tempo para aceitar aquilo que Deus tem para elas. Às vezes, no fundo, no teu íntimo, tu sabe para o que você nasceu. Você sabe o que você realmente quer, você sabe. E eu vejo muito isso hoje, né, com a devida maturidade, que mesmo lá atrás, mesmo trabalhando no CLT, mesmo todo aquele alvoroço, e era também uma questão de necessidade, né, interior, eu não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta maturidade, então não sabia estudar o digital da maneira certa, para realmente ver o efeito que eu vejo hoje. Mas naquele tempo, eu já sabia no meu íntimo o que eu queria fazer, que era trabalhar com a internet. No fundo, aquelas fotos tinham algo a mais, eu queria ser vista, eu queria falar algo, sabe? Mas eu tinha tanto medo do julgamento, tanto medo que as pessoas iam dizer e como isso ia refletir e ppp e papapá, e eu não aceitei. E eu acho que eu sofri, sabe, a ponto de ir embora, voltar. Claro que foi necessário para eu chegar até aqui, mas eu vejo que o sofrimento que eu tinha é que, no fundo, eu queria estar gravando, eu queria estar fazendo meus vídeos. Naquele tempo. Já naquele tempo. E eu não aceitava que eu tinha que me dedicar realmente para isso, em vez de ficar procurando emprego, sabe, na CLT. Não tô dizendo que você vai deixar de pagar as contas da mulher, pelo amor de Deus. Calma. Mas, se você pode conciliar as duas coisas, concilie, mas dê uma prioridade para aquilo que tá aqui dentro, sabe? O que você realmente quer. Taniele, eu quero trabalhar, sei lá, fazendo estética, eu quero estudar, quero ser médico. Cara, vai atrás, estude. Não desista. Não desista, ouça o seu íntimo. No fundo, eu vejo que as pessoas hoje, elas sofrem muito, porque demora muito tempo pra aceitar pra que veio, sabe? Aceitar o que realmente quer fazer da vida. Entender e muitas, o que tá lá dentro. E às vezes nem entender, às vezes é realmente aceitar. Tem tanto medo do julgamento, tanto medo do que vão dizer, do que vão... E depois não consegue confiar em Cristo, para quem acredita, não consegue confiar em Cristo e na provenção dele, sabe? Então, eu acho que foi isso. Eu perdi muito tempo da minha vida, perdi muita oportunidade, saúde, que é o mais importante, porque isso não volta, saúde. Então, é isso, gente. É muito incrível ver toda essa evolução. Muito. E acompanhei tudo, gente, pelas redes sociais. E é isso aí, muito obrigada pela sua presença no Pode Spa, Taniele, por compartilhar essa sua história, essa sua evolução, essa sua vontade de ajudar as pessoas. É muito importante, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Espero. Bom, esse foi mais um episódio do Pode Spa e eu te espero nos próximos episódios. Muitas histórias como essa da Taniele, inspiradoras, motivadoras e que te ajudam a não desistir. Te vejo no próximo episódio.